capítulo 51, versículo 6 e o versículo 45. Quero que você preste bastante atenção. Vamos colocar de pé em reverência a palavra de Deus. O título da mensagem esta noite: livrando nossas almas da grande Babilônia. Livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 6 e o versículo 45. Todos acharam? Diga amém. Vamos ficar de pé, ler a palavra de Deus, que diz assim: fuge do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Versículo 45. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Os irmãos podem assentar. Só esses dois versículos. Antes de pegar a mensagem que eu extraí destes versículos que nós lemos como base de referência de um sermão que nós desejamos pregar esta noite, eu quero falar um pouquinho do personagem que está inserido nas palavras deste texto, que é o profeta Jeremias, para que você entenda um pouquinho onde desejamos chegar. Uma mensagem um pouco dura para despertar nós como igreja, despertar nós como pessoas que desejamos a eternidade em Deus. O profeta Jeremias foi um profeta bem abrangente naquilo que ele pregou, naquilo que ele foi usado por Deus para profetizar, porque há vários profetas da Bíblia que eles eram muito local, a sua profecia era muito determinada para certo local. Jeremias ele era mais abrangente porque ele profetizou muito para nações gentias e nações judaicas, para o povo que ele era descendente. E aqui nós vemos que as profecias de Jeremias eram profecias de advertência, para que as pessoas pudessem arrepender dos seus pecados, para que eles pudessem arrepender daquilo que eles estavam fazendo contra aquilo que Deus tinha determinado para eles viverem de acordo com aqueles padrões, de acordo com aqueles mandamentos, porque eram princípios morais que Deus tinha estabelecido por todas as gerações que passaram, filhos passando para pais, passando para filhos, os filhos passando para os seus filhos, e assim por diante. Sempre quando Deus impunha certo mandamento, certa conduta, certos padrões, ele dizia assim: olha, que vocês guardem isso por todas as suas gerações. E Jeremias ali estava profetizando para que o povo viesse a se arrepender de como eles estavam vivendo. Senão Deus viria e traria sobre eles perca. Deus permitiria que a nação viesse sobre a nação percas, viesse sobre a nação caos, sobre a nação morte. E ali ele advertiu o povo dizendo essas coisas, que aquele país, aquela nação seria destruído se eles não voltassem a Deus, se eles não dessem ouvido aos padrões estabelecidos por Deus, se eles não dessem ouvido àquilo que Deus
impunha, colocava, para que eles viessem ter uma vida sadia espiritual, uma vida sadia física, uma vida sadia economicamente falando, em todos os aspectos da antropologia humana. É o que Deus desejou o melhor para o ser humano, e sempre quando isso era quebrado, sempre quando algum padrão era quebrado, Deus ele é um ser tão justo que ele ainda levantava alguém para divertir o povo. Ele não pegava ninguém de surpresa naquilo que ia acontecer. Sempre ele estava levantando profetas e pessoas para dizer para aquela nação se arrepender. E nós vemos aqui que Jeremias anunciou para aquela nação que tinha se esquecido dos princípios e das leis de Deus, e que estavam vivendo imoralmente e ainda na idolatria, e quebrando as leis de Deus, quebrando os princípios de Deus e vivendo numa libertinagem sem controle. E nós sabemos o resultado das profecias. Quando você lê todo o contexto do livro de Jeremias, você vê ali o que aconteceu, que essas profecias, que essas palavras de Jeremias veio a se cumprir sobre o povo de Israel, quando Deus permitiu que o rei, até então, Deus era o guardião daquela cidade, Deus era o guardião daquele povo, ainda Deus mantinha a sua misericórdia sobre aquela nação. De repente ele permite o rei da Babilônia vir, o rei temível, o grande rei daquela época, Nabucodonosor, vir e sitiar aquela cidade, invadir aquela cidade, sitiar, destruir, matar, e além disso ele permitiu que muitos fossem levados escravos para a Babilônia. Isso aconteceu no ano 586, em volta do ano 586 antes de Cristo. Agora, quando você estuda, você vê que a Babilônia era considerada o maior império já existente daquela época, com sua força militar, com a sua força política, com a sua força econômica. Ela era um grande império, uma grande força naquela época. Ninguém podia contra o império da Babilônia. E aí, além disso, era a grande metrópole da imoralidade sexual. Quem queria se corromper, eles desciam sexualmente. Quem queria se corromper com a imoralidade sexual, eles desciam ali para a Babilônia, porque ali estavam os grandes comércios, ali estavam as grandes riquezas, os grandes prazeres, os grandes salões de artes. Ali estava tudo aquilo que era imoral perante o Senhor. Foi até considerado a Babilônia a habitação dos deuses, ou como muitos chamavam, o portal dos deuses, que é o que o nome Babilônia quer dizer, o portal dos deuses. E mesmo assim o povo ao qual Jeremias profetizava, entenda isso, irmãos, como o ser humano é tão terrível. E eu sou prova disso, porque eu sou terrível. Mesmo depois do caos, mesmo depois das percas, mesmo depois de morte, mesmo depois de ser levado escravo, mesmo depois de tudo que eles viram Deus permitir, mesmo depois da advertência, sabendo que Deus os advertiu, eles estavam vivendo naquela situação, não porque Deus desejava, mas porque eles os levaram a viver naquela condição pela desobediência a Deus. Deus jamais deseja o mal para nós. Ele falou ainda: eu tenho um caminho de quê? De bênçãos para vocês. Eu tenho um caminho de paz para vocês. Mas vocês vão de escolher, Jeremias dizia, o caminho da vida ou o caminho da morte. Está à disposição de vocês. Mesmo depois deles passarem por tudo isso, eles chegaram na Babilônia e se sujaram com aquelas imundícies. Começaram também a idolatrar os deuses da Babilônia. Começaram a se entregar a todo tipo de orgias e idolatrias que aquela nação praticava. E já não distinguiam entre o que era certo e o que era errado, entre o que era santo e o que é profano. Desta forma, eu lembro quando os prédios estavam nos Estados Unidos em 2001, quando os prédios foram derrubados. Engraçado que os Estados Unidos naquela época, de 2001 para trás, ele tinha decaído
tão profundamente do seu lado espiritual, por ser considerado um país cristão, mas naquela época não se contava 47% da América cristã. Por tantas outras religiões que entraram ali, tantos outros ocultismo, misticismo e todos os ismos que você pensar já tinha entrado na América. O país dos Estados Unidos, principalmente o estado de Los Angeles, é o maior centro de bruxaria do mundo. Quase todos os bruxos, quem já leu o livro do Daniel Mastral, se formou em Los Angeles e com bruxaria. Hoje, graças a Deus, ele é um ministro da palavra de Deus, e o seu pai também, não precisamos nem dizer quem é. Mas muitos outros saíam do Brasil para se formar ali em bruxaria. Jovens das escolas que estudei vestiam como góticos, com sinais de bruxaria, às vezes pichavam aquela estrela de 5 pontas cruzadas, faziam suas preces ali nas paredes da escola, e que ninguém entendia, pensava que era só mais um pichamento, um vandalismo. Mas muitos jovens na época se entregaram a esse tipo de ocultismo. De repente vem um caos, algo terrível sobre os Estados Unidos. De repente o povo, peraí, meu Deus, caíram de volta aos seus joelhos e começaram a clamar a Deus, pensando que o mundo estava acabando, pensando que tinha chegado ao fim. Eu mesmo, que tinha minha empresa, fiquei sem trabalho 6 meses, porque as fronteiras dos Estados Unidos se fecharam, os americanos começaram a reter seu dinheiro, e meus contratos foram fechados, ligaram, cancelaram os contratos, porque não queriam gastar dinheiro, porque não sabiam o que estava para vir. Então, o povo, quando algo caótico acontece, espera algo ruim acontecer, para dar uma sacudida neles e despertar. Aí de 2001 para 2004 se contava que 73% da América era evangélica, tinha voltado aos princípios de Deus. Você vê quão terrível nós somos, mas aqui a nação de Israel, mesmo vivendo o caos, eram livres, mas estavam debaixo de escravidão. Estavam servindo de vez em ser servido, estavam precisando às vezes pegar emprestado do que emprestar, estavam comendo o que davam a eles, não o que eles mesmos às vezes cultivavam, plantavam, aquilo que era deles. Eles tinham que viver de acordo com o que davam para eles, mas mesmo assim eles preferiram viver fora dos padrões que Deus tinha estabelecido. E nos versículos que nós vemos Jeremias exortando o povo a sair, a abandonar as imundícies da Babilônia, a não se misturarem com seus deuses e oferendas que lhes faziam, porque Deus estava prestes também a trazer julgamento à Babilônia. Deus estava para vir e tratar com o império da Babilônia. E o que vejo dentro disso, trazendo para o nosso contexto de vida, é que essa história tem se repetido cada dia que se passa. Nós vemos ela se repetir nos nossos dias atuais. Homens que têm construído seus impérios. Nós temos visto, como mostrou no Fantástico, não lembro bem a data certinha do dia do domingo que foi, mas eu sei que é o mês de março de 2012, porque eu anotei. Eles mostrando no Fantástico o grande desenvolvimento da tecnologia, da ciência, os telescópios mais avançados, alcançando mais longitude na imensidão do universo. Nós vimos longitude, obrigado, professor, longitude no universo. Nós vemos também os homens viajando distâncias mais amplas, maiores, mais longe, para ir em outros planetas, para ver se existem vida fora da nossa órbita terrestre, para ver se eles encontram também um meio de sobrevivência em outros países, em outros planetas, porque se esse vier a acabar, talvez ainda exista esperança em outro país, se encontrar água, como tentaram ali na Lua, disparando em 2010, em junho de 2010, disparando aquele míssil na Lua, para ver se encontram gelo, porque encontrando gelo, encontram água, encontram oxigênio, e aí é possível, talvez, sobrevivência em outros planetas. E o próprio ser humano, nós temos visto, tem construído essas coisas, tem
chegado até certas conquistas. Agora nós temos visto que o mundo está passando por grandes e rápidas mudanças sociais, mudança política, mudança econômica, mudança religiosas. Nós estamos vendo grandes mudanças. Daqui uns dias vai ser impossível, quase que impossível, viver dentro de um padrão moral, dentro do globo em que vivemos, dentro da nossa órbita. Será quase que impossível. Agora, com tudo isso, com todas essas conquistas, o homem alcançando limites que ele nunca alcançou antes, mas nunca puderam responder as questões mais fundamentais que existem. Para algumas pessoas que ainda continuam a questionar: que sentido tem a vida? Por que nós estamos aqui? Para onde nós estamos indo? Que rumo está caminhando o mundo? Que fim que nós teremos? Essas perguntas têm permeado a mente do ser humano por séculos, por muito tempo, Agora, cada vez mais nós vemos este império, o qual eu pessoalmente chamo este mundo da grande Babilônia moderna, que é este mundo que nós estamos vivendo hoje. Parecemos, como eu disse, estamos repetindo a história. Estamos vendo até o povo de Deus, um povo que se considerava um povo conhecido de Deus, se envolvendo com muitas dessas coisas, se prendendo a muito destas coisas, e estão carregando sobre si um peso tão grande espiritual e não estão conseguindo servir ao Senhor como Ele deseja. Nós podemos estabelecer padrões, como eu acho que estou servindo a Deus, mas não de acordo com os padrões que Ele estabeleceu de como devemos servir. E nós vemos o mundo em desespero. Nós vemos que este mundo está clamando por quê? Por esperança, por respostas. E os sinais que nós estamos vendo todos os dias nos anuncia algo que para muitos vai ser terrível, tem sido terrível, mas para aqueles que têm depositado sua confiança em Jesus, sua fé em Jesus, será momentos gloriosos. Nós estamos, eu estava conversando com a irmã Kézia e com o irmão Edmilson, indo para Barra do Turvo, quinta-feira, exatamente sobre coisas que nós estamos vivendo. Vocês que moram aqui nesse, vamos chamar de mundinho, né, do Jacupiranga, um lugar sitieiro, um lugar pequeno, que às vezes você só tem acesso à Globo, um canal de reportagem muito limitado, e às vezes as pessoas, não estou dizendo vocês, mas estou dizendo de uma maneira quase que, vamos dizer, 60% das pessoas que nós falamos, às vezes tem preguiça de perscrutar, de procurar, de sondar o que está acontecendo no resto do mundo. Para onde devo olhar como o relógio futuro deste mundo? Para onde devo manter os meus olhos? O que está acontecendo no resto do mundo? Porque pode estar acontecendo guerra lá na Rússia, pastor, mas aqui em Jacupiranga não chega. Pode estar acontecendo nos Estados Unidos, mas aqui em Jacupiranga ou no Brasil não chega. Somos um país passivo. Se anunciar uma terceira guerra mundial, você tem uma surpresinha. O mundo se envolve e o Brasil também vai se envolver. E nós às vezes não nos mantemos informados como deveríamos. Às vezes nos enchemos de certos lixos que estão na televisão, mas não nos mantemos informados como deveríamos. E eu quero dizer para você esta noite que nós estamos entrando na era gloriosa da volta e do reinado eterno de Jesus, o grande e temível dia do Senhor.
Isso foi profetizado. Sofonias, o profeta menor, ele falou assim: olha, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito, no capítulo 1 e versículo 14 do seu livro. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 11 de seu livro, também profetizava a respeito desses dias, dizendo: porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Engraçado que Joel vivia há mais de 400 anos antes de Cristo, e vem Jesus e diz assim: será que vindo o Filho do Homem, será que quando eu aparecer, será que quando essas coisas começarem a suceder, eu encontrarei fé na terra? O grande e terrível ele chamava, o grande e terrível dia do Senhor. E diante dessa calamidade, diante dessa realidade que nós temos visto, eu vejo o mundo como o profeta Joel também profetizou. No final do seu livro, no capítulo 3, versículo 14, olha o que Joel diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Joel parece que previa os nossos dias em que multidões hoje estão dentro do vale da decisão. Eles não sabem mais o que seguir, eles não sabem mais o que pensar, eles não sabem mais no que crer ou em quem crer. Estamos vivendo em um vale de decisão, e cada vez mais que se aproxima o dia do Senhor, parece que nos tornamos mais indecisos, parece que nos tornamos mais incrédulos, parece que nos tornamos mais frios. De vez de nós nos tornarmos mais quentes, mais aprazíveis para as coisas de Deus, mais famintos, mais decididos nas coisas de Deus, parece que estamos igual ao povo de Israel, acostumados com os prazeres e os deuses fáceis de servir, como o da Babilônia. Parece que estamos vivendo um período de esfriamento espiritual tão grande, a pressão sobre os ombros das pessoas hoje em dia tem sido muito forte. Para sair de casa, para estar aqui no culto, a pessoa pensa 2, 3 vezes antes de se arrumar e poder estar na igreja. Antes de pegar este livro para ler, a pessoa dá uma olhada para a televisão, para o computador, a pessoa dá uma olhada para outros lugares, e dá preguiça de ler a Bíblia, dá preguiça de orar. Irmãos, nós dependemos disso, da nossa informação. Nós dependemos, a sua alma depende de saber para onde você está indo, e a resposta está aqui dentro. Parece que nós temos vivido dentro de um vale, e às vezes somos questionados, às vezes passamos por certas coisas e não sabemos como nos defender, não sabemos como agir. Tempos estão vindo terríveis, e centenas de milhares de pessoas em volta do mundo inteiro têm criado deuses para si, todos os dias, para encaixar em seus estilos de vida. Eu servi o Jesus dos cristãos, eu servi o Deus dos cristãos, eu não tenho liberdade. Liberdade é aquilo que Cristo nos dá. É isso. Se bebida fosse liberdade, não matava mais que droga no mundo. Se drogas fosse liberdade, não estava matando o ser humano e destruindo. Se o sexo ilícito fosse liberdade, não estava acarretando doenças que o homem ainda não encontrou nem solução para elas. Se tudo isso que o homem chama de liberdade só tem causado destruição. Tudo que o homem chama de liberdade só tem causado dor interior, vazio interior, só tem causado falta de paz, só tem acarretado a depressão, a opressão, tem acarretado a doenças. É só isso, o que nós chamamos de liberdade. E cada dia que se passa, o povo de Israel, eles preferiram os deuses da Babilônia. Por quê? Porque os deuses da Babilônia permitiam a eles estar aos pés deles,
fazendo todos os tipos, cometendo todos os tipos de abominação e imoralidade. Esses nós queremos para nós. Retira o nosso Deus de nós, que esse nós queremos. Deus, dizendo eles queriam, que não estabelece regras, que não estabelece mandamentos morais para que eles venham seguir. Como o povo de Israel fez na Babilônia, mesmo conhecendo suas necessidades de voltarem a Deus, ao Deus de seus pais, de buscarem o Deus que eles conheciam, o Deus Yahweh, como muitos conhecem, o Deus Yahvé, o Deus único e poderoso, o Criador do universo. Mesmo assim, eles preferiram os deuses que não estabelecia para eles meio de conduta. Por isso que o profeta Jeremias clamou do fundo do seu ser o desejo de Deus para o povo. E esse desejo serve para nós hoje também. Mas pastor, para quem que o senhor está falando? Para todos nós. Porque se você não vigiar, cuidado daquele que está de pé para que não caia, você vai perder a sua salvação, a sua identidade de povo de Deus, a sua identidade de um povo que serve ao Deus único e verdadeiro, ao Yahweh, para servir os deuses desta Babilônia moderna em que nós vivemos. Você vai se ocupar demais em buscar o glamour, e Deus falava assim: ó, foge do meio da Babilônia, livrai cada um a sua alma e não vos destruais da sua maldade. Escute bem, irmãos, não vos destruais. Deus não estava dizendo: eu vou destruir vocês. Vocês estão destruindo a vocês mesmos. Sai do meio delas. Não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Sai do meio dela, povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Deus estava pedindo a eles que saíssem do meio do pecado daquela nação, daquele povo, e que fazendo isso eles trariam paz entre Deus e os homens, e esta paz e salvação voltaria para eles. Eles estariam salvando suas almas, livrando-as do julgamento de Deus, e o mesmo serve para nós hoje. Precisamos amar a Deus nesse século 21 em que nós estamos vivendo, acima de todas as coisas, acima dos glamour, acima dos prazeres, acima das ofertas, acima dos deuses desta Babilônia moderna em que nós estamos vivendo, e nos render a Deus de verdade, ter prazer para estar diante de Deus, ter prazer de ler a sua palavra, ter prazer de orar a Deus, ter prazer de falar com Deus e manter intimidade com o Senhor. Nós precisamos disso. Um rapaz perguntou para mim um dia: por que a Bíblia, pastor? E eu fiz para ele duas perguntas. Me mostra um livro que é mais atualizado do que a Bíblia em todo o seu contexto histórico e principalmente em seu contexto profético. Me mostra. Tudo que nós lemos e vimos neste livro está acontecendo debaixo dos nossos próprios olhos e nós recusamos enxergar. Tudo, é só ligar a televisão, a internet. Está acontecendo nesse exato momento. E é nós que não queremos ver. Quando o ministro britânico Winston Churchill, em 1954, após a Segunda Guerra Mundial, com sua mesa cheia de jornais, dos crimes mais horríveis, cruéis, estupros, assassinatos, ódio, corrupção. E aí ele manda chamar Billy Graham, que era o pregador que estava fazendo uma cruzada ali naquele país, por causa que estava quase tudo já destruído. Então Billy Graham aproveitou o caos que o mundo estava vivendo, e aproveitou a oportunidade para entrar naquele país. De repente o ministro lhe chama no seu aposento, aonde ele vivia, e ele pergunta para Billy Graham o seguinte:
Você tem alguma esperança para o futuro do mundo? Já estou velho e não vejo esperança para o mundo. Você tem alguma esperança para o mundo? Billy Graham de repente diz para ele, tirou um pequeno Novo Testamento do seu bolso e disse para ele o seguinte: senhor ministro, eu estou cheio de esperança, disse ele. E Billy Graham abriu o Novo Testamento e mostrou para aquele homem a razão pelo nascimento, pela morte, pela ressurreição de Cristo e a segunda volta de Cristo ao mundo. E aquele homem olhou para Billy Graham e disse assim: Billy Graham, jovem, eu não vejo muita esperança para o mundo, a não ser esta que você está falando dela. E nós temos que voltar a Deus, dizia o ministro. Em pleno caos, em plena guerra, o mundo quase todo destruído por causa da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, Billy Graham tirou uma esperança dentro do Novo Testamento, da palavra de Deus, dentro do nascimento, dentro da morte, dentro da ressurreição e dentro da futura vinda de Cristo, para restaurar tudo hoje que é existente, trazer de volta a paz, a alegria, o gozo, a esperança, tudo aquilo que hoje nós não temos alcançado, estão nas páginas deste livro. E este tem sido o maior desejo de Deus para nós, tem sido, e que nós venhamos abandonar o que é a dureza do nosso coração, e venhamos nos comprometer mais uma vez com Ele, e com seus mandamentos. E dentro das palavras do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, ele expressa esta vontade de Deus, dizendo assim: olha, voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Este é o desejo de Deus. Este é o desejo de Deus. Pastor, mas que é isso? Eu venho todo domingo, toda quarta. Irmãos, entenda uma coisa. Eu gosto que as pessoas estejam aqui no culto. Eu gosto, que é bom, né, nós estar em comunhão. Mas a melhor coisa para mim é saber que a sua vida cristã não é igreja. A sua vida cristã é um estilo de vida. É você viver a Deus todos os dias. É isso. A igreja que preza muito por ela estar cheia domingo, quarto ou 5 dias na semana, mas não preza pelo bem-estar da alma sua durante a semana. Você vem no domingo, todo bonitinho, gomadinho, se apresenta como cristão, mas durante a semana você vive como um mundano. Do que adianta? Do que adianta estarmos domingo, quarta, sexta, sábado, domingo, repetindo isso sempre, se nosso estilo de vida, nós não vivemos diariamente para o Senhor, independente dos nossos problemas em que vivemos, porque todo mundo aqui, ninguém é isento de problema. Se você está, eu vou lá para sua casa, vou ficar lá. Se você me permitir com a minha família, você não tem problema lá, porque na minha é cheio de problemas, em volta de nós cheio de problemas. Engraçado que Pedro disse o seguinte: o diabo ruge como um leão, procurando a quem ele quer tragar. Se você não está tendo problema, alguma coisa está errada com a sua vida com Deus, porque alguma coisa tem que estar errado, porque se tiver errado, é porque você está fazendo alguma coisa de certo para Deus. Não estou falando errado, você cometendo coisas erradas, mas algo de perturbação, algo querendo destruir a sua família, algo querendo destruir a tua saúde, a tua finança, algo querendo fazer com que a tua casa desabe, que a tua vida espiritual não esteja forte. Alguma coisa você está fazendo de certo, a sua vida está bem para com Deus, se algo está errado desta forma. Se tiver tudo tranquilo, você está acomodadinho, tranquilo, vai em 1000 maravilhas. Não estou dizendo que não pode ter momentos como esse. É como eu disse, né? O mundo eles procuram por felicidade, não é mesmo? Mas você vai encontrar na Bíblia, uma vez, em certas traduções ainda, a palavra felicidade. Por quê?
Porque a palavra felicidade, ela é momentânea. E ela é circunstancial. Agora você vai encontrar a palavra alegria em quase todos os capítulos, principalmente de Salmos, que o salmista expressa a palavra alegria. Por que alegria? Porque lá em Gálatas, Paulo diz que a alegria é fruto do Espírito. Ela não depende de circunstância, mas está inserida dentro da nossa alma. É Deus que implanta a alegria do Senhor dentro de nós. E o salmista pode dizer: a alegria do Senhor é a minha força. Então pare de procurar por felicidade, escuta lá dentro do seu ser e diz: Espírito Santo, eu preciso deste fruto, a tua alegria em mim, porque ela não depende de circunstância. O dia pode estar escuro e negro, pode estar caindo uma tempestade, pode estar dando tudo errado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Agora você pode notar uma coisa no mundo. O mundo, para resolver seus problemas, a Babilônia em que vivemos para resolver seus problemas, nunca quer buscar por Deus como solução e esperança. Não. Eu assisti essa semana, não sei se vocês assistiram, alguns capítulos de reportagens a respeito da ditadura, do tempo da ditadura. E engraçado que você viu o povo em uma só voz gritando: dai-nos liberdade política, que aí nós seremos um povo feliz, realizado, não é mesmo? Eles diziam: deixa-nos escolher os nossos próprios líderes, e então nós teremos uma vida boa de se viver. E você notou, nós alcançamos a liberdade política. Nós alcançamos, mas nós não alcançamos um mundo melhor. Não alcançamos. Nossos jornais nos dão as notícias de corrupção, como vocês têm assistido em lugares altos, favoritismo, de exploração, de hipocrisia. Eu sei que a liberdade política é algo precioso, é algo importante para nós, mas só isto não pode nos dar o mundo que nós desejamos. Não pode. Você pode trocar de político atrás de político, aquele faz uma oferta assim, aquele diz que vai ser assim, aquele diz que vai ser melhor desse lado, mas nenhum pode trazer esperança para o mundo em que nós estamos vivendo. Nenhum. O segundo passo foi: dai-nos educação, liberdade política e uma boa educação fará a mágica que nós precisamos para trazer um mundo melhor, fazer um mundo melhor. E aí nós investimos, nós vemos que o mundo tem investido bilhões na educação, mas mesmo que as mentes estão cheias de intelecto secular, mas o homem continua com as suas almas vazias do conhecimento de Deus. De nada vale o conhecimento intelectual sem o conhecimento intelectual de Deus. Não vale para nada. Por isso que você vê o grande índice de drogas nas grandes faculdades do mundo. Você vê que nos países que busca mais, que preza mais pelo intelecto, você vê o maior número e índice de suicídio no mundo, no meio dos jovens, daqueles que estão cursando na faculdade. Por quê? Porque estão vazios do conhecimento de Deus. O terceiro passo que eles escolheram foi o quê? O alto padrão de vida. Vocês veem que os políticos entram e dizem: eu vou dar moradia para todo mundo, vou abrir crédito para todo mundo, vou dar um padrão de vida melhor secularmente para todo mundo. Então nós tentamos nisso, um alto padrão de vida. Todos pensaram que este os levaria a viver em um mundo mais alegre, mais iluminado, mais cheio de paz. Um mundo mais completo, como nós vemos lá nos Estados Unidos, o que eles chamam de The American Dream, o sonho americano, ou também completamente satisfeito, é o que eles chamam, a vida que eles vivem. Mas você assiste a televisão, você pode ver: será que isto tem os feito mais felizes? Eu que vivi lá toda a minha vida, tem isso levado o mundo mais alegre, mais satisfação e razão para viver, da qual tanto nós procuramos? Será que é isso que tem mudado o mundo? É um alto padrão de vida, só que é acarretado mais roubo, morte,
cara alcança o padrãozinho de vida mais elevado, o vizinho já cresce o olho, o cara vai entrar em casa, já aborda ele com armas, sem querer acaba matando, ou querendo acaba matando a pessoa. Há também os passos da fama e fortuna. Hoje o que nós temos de prazer e poder, hoje você tem mais isso, é esses programas como Estrelas, como The Voice. O cara vai ali e apresenta o seu melhor talento, buscando por fama, por fortuna, por prazer e por poder, pensando que isto vai lhes trazer um mundo melhor, vai fazer com que suas vidas melhorem. Agora você pode olhar em tudo isto, o homem já esgotou os seus recursos, já não vemos mais esperança, porque você vê aí grandes cantores se suicidando, outros morrendo de overdose, outros não tendo paz e alegria, outros abandonando suas famílias, e assim vai por diante. Nada tem levado e só o mundo a melhorar, a não ser um abismo mais profundo no interior de suas vidas. O que nós temos que entender, irmãos, e eu digo com toda convicção, as palavras de um pregador. Ele disse o seguinte: o tempo está se findando, os segundos estão girando em direção à meia-noite, a raça humana está ao ponto de ser um mergulho fatal. Pastor, então eu tenho que desistir de buscar minhas prioridades humanas? Tenho que deixar de buscar a minha vida? Não. Eu disse isso numa mensagem um tempo atrás e repito. Mas eu quero dizer, a mesma ênfase que você dá para a sua vida secular, dê a mais para Deus. Dê a mais. Se você tem tempo para acordar todo dia de manhã, vai buscar seus recursos materiais, um padrão de vida melhor materialmente falando, um padrão de vida melhor secularmente, entregue-se para Deus também da mesma forma ou até mais. Se você tira tempo para trabalhar, para lazer, para muitas outras coisas, tire também tempo para Deus. Nós estamos vivendo tempos caóticos. Eu estava me mandaram um vídeo dos Estados Unidos esses dias. Eu estava falando para o irmão Edmilson e para a irmã Kess, e é tão terrível o vídeo, porque o pessoal vai atravessar uma linha de trem, e de repente aquele braço desce, os carros param e vem um trem, buzinando. Quando ele começa a passar, o pessoal filmando lá em Virgínia, nos Estados Unidos, e gritando, oh my God, aí encostava outro carro, uma moça saía filmando, oh my God, e gritava, o trem passando com aqueles vagões de esteira, com 3 tanques de guerra, vinha outro vagão com carros blindados de guerra, outro vagão carregando vários equipamentos de guerra, e eles iam passando, e quando vai terminando o vídeo, o cara diz assim: eles estão preparando algo que não estão nos avisando. Então, irmãos, haverá surpresa neste mundo. Tem gente deduzindo que em 2006 haverá uma grande tragédia. Então nós não sabemos. O que eu quero é preparar vocês para que a alma de vocês, para que nossas almas estejam prontas para o que vier, acabando o mundo ou não acabando o mundo, ouvindo algo terrível, você esteja pronto para encontrar com Deus e livre a sua alma da Babilônia, que é este mundo em que nós vivemos. É isso. A Bíblia é o único livro que nos oferece a solução e aponta a nós para o alívio de nossos dilemas. A Bíblia é com certeza o livro certo para o mundo incerto. E você às vezes erra por não estudar. Principalmente quem está começando agora, eu sempre digo, leia o Novo Testamento. Se você não entende o Velho, que é meio confuso, leia o Novo. Mas dedique-se a um capítulo da Bíblia por dia. Conhecimento nunca é demais. Leia. Não fale. Eu sempre digo, 5 minutos que você tomar para Deus de manhã pode mudar todinho o seu dia.
coisas que o diabo preparou durante aquele dia, acidentes e outras coisas a mais, que iriam acarretar só 5 minutos. Então vamos tirar só 5, porque você pode acordar cedo, em meia hora você tirar ele para Deus de joelho, na leitura de Bíblia, tomando seu cafezinho do lado, porque senão te dá sono, você dorme, colhe seu cafezinho ali, um pãozinho do lado, senta na mesa, abre essa Bíblia, alimenta a tua alma do pão de cada dia, que é a palavra de Deus, porque você não acorda sem tomar seu pãozinho, seu cafezinho, você não deixa de almoçar, você não deixa de tomar o café da tarde, você não deixa de jantar, então não deixa de comer o pão da vida, que é a palavra de Deus, para alimentar a tua alma. Quantos cristãos que estão anorexos espiritualmente, por não se alimentar. Agora a Bíblia nos aponta ao Salvador, que morreu pelo perdão das nossas almas. Entenda uma coisa, irmãos, para mudar a nossa natureza, não de fora para dentro, de dentro para fora. Ele morreu para nos transformar e ser o nosso prazer autossuficiente, que nossas almas carecem. Jesus, entenda isso, Ele é a esperança para o nosso mundo. Jesus é a nossa esperança. Está difícil? Segure nele. Eu estava até ontem deitado e começou a vir. Eu comecei a orar ao Senhor. Hoje de manhã também eu sentei lá fora, coloquei a cadeira e inclinei para trás depois de ler a palavra. E comecei a chorar na presença do Senhor. Ali atrás tem aquelas árvores, quem conhece a minha casa ali, aqueles pezinhos de laranja, de mexerica e outras coisas. E eu sentei na cadeira e reclinei para trás e comecei a orar. E eu dizia para Deus: Deus, eu não quero segurar a sua mão, eu quero que o Senhor segure a minha. Porque todas as vezes que eu tento segurar, ela desliza da sua mão. E eu falho, eu escorrego. Agora, se o Senhor segurar, quantos já teve filhos pequenos sabem, minha filhinha, às vezes ela é meio apressadinha, eu seguro forte a mão dela, porque eu sei que ela gosta de andar, correr na frente, ou andar em cima de meio-fio, ou ela pode tropeçar, ela pode cair, pode desequilibrar e cair, pode machucar. Quando meu filho pequeno era da mesma forma, eu fazia o mesmo, mas eu seguro forte, porque mesmo ela caindo, mas eu sei que eu estou segurando firme e eu posso levantá-la. E todas as vezes que Deus segurar a nossa mão, que nós orarmos dizendo: Deus, segura na minha mão e não me deixe cair. Você pode escorregar, você pode tropeçar, você pode falhar, mas Ele nunca deixará a tua mão. Nunca. Por isso que o salmista escreveu em Salmos 4:8. Se você ler esse salmo, é maravilhoso ele todo, o contexto inteiro. Só que o salmista Davi estava rodeado de problemas e perseguição, destruição é tudo que ele via, perda. Mas no versículo 8 ele diz assim: imagina isso, olha a segurança de Davi. Esta segurança, você assiste televisão e você vê o mundo está desabando, está caindo aos lados, meu Deus, que medo, isso, aquilo outro, tem gente que entra em pavor. E Davi encontrava numa situação como essa. O mundo à sua volta estava desabando, mas olha que lindo que ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só Ele nos faz habitar em segurança. Eu sempre digo: para de viver o seu mundinho, comece a enxergar mais amplo. Mais amplo. Comece a entrar na internet, sai um pouquinho do Face, entra na internet e põe lá CNN. Começa a entrar em coisas mais amplas. O que estão dizendo a respeito de guerras, rumores de guerras, do convite aí do grande líder religioso que hoje existe para reunir todos os pastores e ministros religiosos para uma reunião que ele deseja fazer, que vai marcar a história da humanidade. Ei, uma só religião. Então acorda. Acorda. Estamos chegando no ponto onde a Bíblia disse para nós. Aí Jesus disse assim: olha, os dias da minha vida serão como os dias de Sodoma e Gomorra. O que tem acontecido hoje no mundo? Sodomismo, Sodoma e Gomorra. A mesma política que Sodoma e Gomorra vivia.
Hoje que nós temos mais visto, serão como os dias de Noé, onde compravam, vendiam. O povo está se entregando ao materialismo. As igrejas estão se entregando ao materialismo, onde a busca é pelo sucesso terreno. Estão se entregando, estão se dando em casamento, não estão importando com mais nada, até que veio o dilúvio e consumiu a todos, salvando apenas 8 almas. Nós temos segurança somente em Deus. Ele também escreveu em Salmo 119, 165, dizendo: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. E eu quero dizer para você esta noite, se você não tem uma Bíblia, corra, compre uma, com a mais linda Bíblia, que isso aqui, irmãos, é um investimento para a vida eterna. Aqui, ó, vou até te dar um conselho. Se você quer comprar uma, compre uma igual a essa. Por quê, pastor? Não tem dinheiro para comprar um dicionário bíblico para me entender as palavras da Bíblia. Então eles lançaram palavra-chave, hebraico e grego. Ela tem no final todas as palavras no hebraico e grego, para que você possa saber. Mas como, pastor? Toda palavra que você lê em português, aqui ela tem um número em cima, e aí você vai buscar no dicionário no grego e no hebraico o que ela queria dizer na sua origem. Então não tem desculpa mais o ser humano aprender a palavra de Deus e os seus estatutos, o conhecimento de Deus. Não tem. Vamos colocar de pé.